Obrigado pela tua graça, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor. Colocamos em tuas mãos nossas vidas, bendizemos o teu nome e te pedimos discernimento, entendimento, Senhor, na tua palavra. Por isso, Amém. Estamos aqui. E é em nome de Jesus que te agradecemos. Amém. Amém. Nós falamos sobre o Antigo Testamento, falamos sobre o Novo Testamento, explicamos várias situações e paramos na questão dos gêneros literários. E aqui eu vou dar uma passada mesmo com vocês, dizendo o seguinte: a gente precisa entender o texto, e quando vocês estiverem nos grupos menores e estiverem com as pessoas, dizer que assim, a Bíblia, ela não é um texto onde alguém começou escrevendo em Gênesis e terminou escrevendo no Apocalipse. Alguém que sentou e ao longo de, sei lá, um período, uma mão... Não, esquece, não é isso. A Bíblia, ela é um mosaico, é uma colcha de retalhos, onde todas as tradições, os relatos orais, eles foram compilados e agregados livro a livro, texto a texto. Primeiro texto a texto, depois livro a livro. Então você tem ao longo da Bíblia uma série de assuntos que às vezes você olha assim, por exemplo, quando a gente pega o Pentateuco, de Gênesis lá, Deuteronômio, você tem lista de viagem, você tem enumeração de famílias, você tem relato, saímos daqui, fomos para lá, de lá passamos tantos dias, fomos para... Você isso tem material, né, para construir o templo, tudo medida junto, da arca, definições assim nas minudências, como diz a Leia Davi, nas minudências com relação, olha, o traje do sacerdote tem que ser assim, assim, assado, né? Então, o texto, aliás, os textos, eles estão misturados. Então é uma coxa de retalho. Qual é o problema disso? Quando alguém, um incauto leitor, pega um texto da Bíblia e pega lá, por exemplo, um texto das guerras dos hebreus, lá em Êxodo, Números, que é só carnificina, ou então você pega uma das carnificinas que está presente lá em 1 de Reis ou 1 de Crônicas, cara, você vai achar que aquilo ali, né? Aí você vai dizer que bandido bom é bandido morto e está tudo certo. Quando na verdade aquilo é um trecho, é um pedaço, é um estilo, é um gênero literário. Por isso que quando a gente agora vai falar sobre gêneros, a gente vai passar sobre vai passar por alguns. Os gêneros literários, eles foram, a gente fala dessa maneira, para que a pessoa, quando estiver lendo o texto, entenda que o texto da carnificina lá de 1 de Reis, por exemplo, não é a mesma coisa que um texto do Sermão do Monte. Ou, quando você pega um texto belíssimo, o Cântico de Moisés, não é o mesmo texto de uma guerra, né, dos hebreus contra os filisteus lá, não é. E aí isso ajuda para que você entenda e interprete o texto, porque a ideia do mini curso é essa, para que a gente interprete o texto de uma forma lúcida. Porque senão a gente vai pegar um determinado gênero, um determinado texto de um determinado gênero, vai comparar com outra coisa, vai trazer para a nossa realidade, vamos pegar um texto fora, vamos tirá-lo do contexto, a pretexto de defendermos alguma posição, sei lá, aleatória, esdrúxula, zoada, como tantas que a gente vê por aí, certo? Para isso servem os gêneros. E os gêneros, gente, eles estão distribuídos, às vezes no mesmo livro. Eu tive o cuidado aqui de separar no mesmo livro alguns gêneros diferentes. Por exemplo, começo falando sobre a narrativa. Narrativa é um gênero. Assim como hoje você pega um texto de jornal, pega um texto da Folha de São Paulo, por exemplo, e você não dá para comparar esse texto com um texto de gibi. São textos diferentes. E olha, gente,
nós não podemos nos esquecer que ao nos aproximarmos do texto bíblico, nós estamos, como eu falei em um encontro anterior, estamos distantes desse texto, dos textos mais próximos, estamos a cerca de 2 milênios, 20 séculos distantes desse texto. Os mais antigos, então tem textos que são realmente muito complicados, muito difíceis. E no domingo que vem eu vou tentar falar sobre alguns deles, tá bom? Se der tempo. Se não der, que a gente vai ter que encerrar no domingo que vem, eu faço alguns vídeos curtos, certo, e peço para a Estela postar no Bíblia do Zero, tá bom? E aí eu mando o link para vocês, que aí é a maneira que a gente vai achar para encerrar isso, que senão não vai dar tempo. Por exemplo, na narrativa, que ela pode ser didática ou histórica, eu queria que você abrisse comigo em Deuteronômio 1. Deuteronômio 1 é um exemplo. Deuteronômio 1. Aí. O que é Deuteronômio 1? O texto diz que Moisés se assenta e começa a discorrer, relembrando o povo da sua história. Eu acho que é bonito, ó. Isso, história de Israel. Sentado. Poderia dizer que esse texto é um relato, talvez não histórico, mas didático. Mas como está dizendo que é histórico, eu também poderia usar esse texto como um relato histórico. A mesma coisa acontece em Deuteronômio também, no capítulo 29. Abre aí. Deuteronômio 29, ele fala... O quarto discurso. Isso. E de novo, Moisés, eu posso encarar esse discurso como um histórico, ou, quem sabe, um relato didático. Os 4 discursos de Moisés, gente, eles dão, para quem quer um resumão do Pentateuco, leia Deuteronômio. Porque Deuteronômio ele vai trazer, além dessa parte facilitada, digamos assim, é uma resenha, ele vai trazer o que é fundamental. Por exemplo, em Deuteronômio, aí eu posso seguir um outro gênero literário, que seria o jurídico, legislativo. É em Deuteronômio, tanto o 5 quanto o 6, que traz as bases o que a gente usa normalmente em Êxodo 20, que são os 10 mandamentos, mas em Deuteronômio 5 também tem os 10 mandamentos. Deuteronômio 6 tem aquele sobre o amar ao Senhor sobre todas as coisas, né? Com todo o teu coração, com todo o teu entendimento e tudo mais, que é um texto jurídico, um texto legislativo. A narrativa, gente, ela também está presente, a narrativa também está presente no livro de Atos, no Novo Testamento. Abra comigo, por exemplo, Atos no capítulo 20, no verso 13. E aí você vai encontrar um trecho onde diz: nós, porém, subindo no navio, navegamos até Asson ou Assos, né, depende da sua tradução, onde devíamos receber a Paulo, porque assim ordenaram, indo ele por terra. E logo se ajuntou, veja, no livro de Atos, por vários momentos, você encontra uma narrativa e uma história. Está em Atos, Novo Testamento, de modo que, veja, eu peguei um trecho com um gênero literário, didático, histórico, uma narrativa, no Antigo Testamento, mas também está presente no Novo Testamento. O jurídico eu posso usar Deuteronômio 5, Deuteronômio 6, está no Antigo Testamento, mas posso usar também no Novo Testamento. Abra comigo, Atos, no capítulo 15. Atos 15.
É claro que é um texto que vai ser bem menor, bem mais resumido. Atos 15, 23, ele traz aquela fala que foi o resultado do primeiro concílio que nós chamamos de concílio ecumênico, concílio da igreja. E eles dizem, por intermédio desses, escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos, os irmãos, tal. E no final ele vai dizer assim: pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e anunciá-los tais coisas. E aí eles vão dizer, versículo 28, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas fazeis bem, se vos guardardes, bem vos vá. É um texto de um gênero jurídico, legislativo, pequenininho, está em Atos. Veja, os gêneros, eles estão assim, colcha de retalhos mesmo, espalhados. Então esse trecho é um trecho que a gente pode enumerar como sendo dessa maneira. Eu tenho um gênero chamado poético. Vou de novo em Deuteronômio 32. Abra aí comigo, deixa eu pegar enquanto isso meu óculos. Deuteronômio 32. O que você encontra em Deuteronômio 32? É o cântico de Moisés? Em algumas Bíblias, os editores, eles tomam o cuidado de fazer a diagramação do texto de forma até diferente. Ao invés de estar no justificado, no formato, quem escreve aí no Word e tal, você sabe que tem o alinhamento justificado, que vai de um canto de uma linha ao canto da outra linha, como está nas nossas Bíblias. Quando é o poético, ele faz um recuo. Um recuo, esse aqui para... então você identifica que há uma diferença. Isso é um texto poético que está dentro de Deuteronômio. É poesia hebraica pura. Olha só, é verdade. Dentro de um texto que você pensa, Deuteronômio é texto legal. Não é. É um texto que tem vários gêneros literários dentro do mesmo livro. Percebe? Então, por exemplo, em Êxodo, e eu não preciso abrir, mas em Êxodo, quando termina aquele evento do mar que se fecha sobre os egípcios, existe o cântico da irmã de Moisés. Exato. Ou então, lá no relato em Lucas, quando Maria e a prima se veem, e tem lá o cântico de Maria, poético. Abra comigo um outro trecho, Romanos, capítulo 11, Romanos 11, no 33, do 33 ao 36. Perceba, gente, a beleza desse texto. E eu me recordo de um compositor no Rio. Ele está meio sumidinho. Ô Hanna, você lembra do Cláudio Claro? Sim. É do nosso tempo. Eu lembro dele. O Cláudio Claro, ele era um compositor, um letrista, um cara muito... eu não me lembro da comunidade dele. Acho que era Honório Gurgel, não me lembro. Era de uma comunidade. Isso, Honório Gurgel, isso mesmo, Rafa. E ele cantava a Bíblia. Então, por exemplo, Isaías 53, aqui ele começa, quem creu na nossa pregação total,
Cristo levou sobre si as nossas dores, tem uma canção, Para ele. é dele. Esse Ó Profundidade da Riqueza, ele também tem uma canção. Então, é uma lembrança só para que a gente cante, né, a palavra. Cantando a palavra a gente está sempre certo. E veja, Vou ouvir mais ele. poético, a poesia, ela está presente em toda a Bíblia. É um gênero literário. Quando eu encontrar um texto, eu preciso pensar nisso. Eu tenho os sapienciais, que é simples. Eu tenho os proféticos. Qual que é o outro? Sapienciais você tem presente lá em Eclesiastes, Provérbios, são esses que eu me recordo. Qual que seria o estilo assim de texto? Você pega, desculpa, Cantares está no meio? Do que? No poético, não. Ah, Os sapienciais, quando você pega, por exemplo, Eclesiastes, que tem lá. Da sabedoria. tá. É um livro de filosofia, né? Na Bíblia Católica, você tem o Eclesiástico e o livro da sabedoria. Que aí é o nosso Eclesiastes. Não é o Deuterocanônico, é um apócrifo. Ah, E, gente, lindíssimos, lindíssimos. Estava presente na Septuaginta, que era a Bíblia cristã usada lá na Palestina do primeiro século, que os católicos usam até hoje. Os proféticos, eu peguei aqui 2 textos para falar rápido sobre eles e dar uma diferenciação com relação ao apocalíptico. No profético, eu citei aqui Isaías 53, que foi o texto que mas a gente pode pensar nos outros profetas. O que é mais importante com relação aos proféticos? A mensagem era uma mensagem oral, que depois foi compilada pela escola profética daquele profeta. Então, apenas para você entender, os profetas, eles tinham a palavra, aquele oráculo, né, assim diz o Senhor, e ao redor dele se reuniam discípulos que formavam uma escola e compilavam os oráculos. Tanto é que o livro de Isaías, por exemplo, você tem 3 pedaços, seria o primeiro Isaías, segundo Isaías, terceiro Isaías. Eu ia comentar isso aí. Existe até uma polêmica grande dizendo que teria 2 Isaías, né? Existe essa dúvida, né? Se era um profeta só ou vários. Mas na verdade é exatamente isso, né? Que ele estava no final da vida, então não foi ele que escreveu, mas era ele que estava falando, né? Isso aí tem muita dúvida. Olha, nesse ponto, gente, há uma questão que a gente chama de pseudonímia. Em linhas gerais é mais ou menos assim: eu não sou ninguém, se eu falar ninguém me escuta, mas a Leia é alguém. A Leia, se falar, está falado. Eu vou fazer um texto, eu não vou dizer que fui eu que escrevi, foi a Leia que escreveu. Como tudo era relato, você viu o que o fulano disse? Não vai falar que foi o fulaninho, fala que foi o fulanão. E aí, telefone sem fio. Chega uma hora, quem foi que falou? Foi Isaías que falou. Compila-se isso. E aí, quem falou? Isaías. Existem muitos livros que não estão no cânon, que são livros de gêneros, por exemplo, apocalípticos e tudo mais. Existem outros evangelhos. Evangelho de Maria Madalena, né? Bem Evangelho famoso, de né? Tomé, Evangelho de Pedro. Existe um livro, A Assunção de Moisés, e por aí vai. Esses livros são, segundo a crítica bíblica, eles dizem que são livros onde há a pseudonímia. Eu digo, é um pseudônimo, eu digo que foi fulano, mas na verdade eu estou emprestando um nome, a legitimidade que aquele nome confere para isso. No caso de Isaías, há uma hipótese bem aceita na moderna crítica bíblica, qual seja,
Isaías ele teve uma escola profética muito importante no Israel. E essa escola produziu e reproduziu aqueles oráculos, compilando eles. E ao longo do tempo, claro que Isaías não viveu 200 anos, mas ao longo do tempo produziram os rolos. Rolos esses, inclusive, que foram achadas cópias deles nos vasos do deserto lá de Qumran. Então significa que esses textos eles eram conhecidos. Por isso que na hora de aglutinar, se aglutinam lá os 3 rolos atribuídos a Isaías, e nós pegamos, a Septuaginta pegou e o texto massorético pegou. É um Isaías só, ponto. É isso. Então, o primeiro caso é o texto profético, ele é escrito, ele chega a nós, o texto profético ele é oral e chega até nós compilado. O texto profético ele tem uma outra característica, que ele pode ser atribuído a uma figura conhecida, e aí aquela compilação ela ficou do jeito que ficou. E o texto profético ele não usa com abundância os efeitos de Spielberg, né? Aquelas coisas do Apocalipse. Porque se você pegar um gênero literário, um texto apocalíptico, você vai ver muito símbolo fantástico. Linguagem, né? Muito, simbólica, né? Muito, não é? Porque o texto profético ele não teria isso. Tem. O profético usa linguagem simbólica também. Só que nos apocalípticos, essa linguagem simbólica, ela é extraordinária, fantástica, é um negócio. Por exemplo, para vocês entenderem, eu vou dar 2 exemplos, e Isaías inclusive. Isaías 6. O que Isaías, lá em Isaías 6, serafins. Ele está no serviço do templo e ele tem uma visão. Na visão, ele viu aquilo. E o texto diz que era um anjo, bom, até aí normal, um anjo, tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. Os pés aqui, há uma expressãozinha hebraica que é como se fosse vou usar aqui, eu estou amenizando o texto, porque na verdade, o que era vergonhoso no corpo do ser humano? As suas genitais. Sim. Faz sentido. Tanto é, gente. Na minha versão, na linguagem de hoje, fala que com 2 cobriam o corpo. É uma forma amena de dizer que está cobrindo, né? Sim. A parte íntima. Entendi. Como se anjo tivesse, mas enfim. Mas o texto diz: com 2 cobria e com 2 voava. Vai lá, pega uma tenaz, enfim. Gente, é uma visão que possivelmente foi oral, transmitida e compilada. Dá para entender a visão? Dá para imaginar um anjo? Dá. Por exemplo, ainda num profeta, eu posso pegar aquela visão de Ezequiel quando ele entra no rio. Olha, entrei no rio pelo tornozelo, entrei mais um pouquinho pelo joelho, mais um pouquinho, até que chega um rio caudaloso e tal, fala das águas que vêm do templo. Dá para entender. Usa símbolo? Usa, mas dá para entender. Agora quando você pega um texto de Apocalipse, você vê lá seres dragão de 10 cabeças, com 10 chifres, com o olho para frente, o olho para trás, que não dorme nunca, e é um dragão, e gente do céu, aquilo, sabe, é um negócio. E outra,
O texto apocalíptico, ele não chega por relato oral, ele chega por texto escrito. Ele já chega escrito. Não houve uma compilação de um relato oral. Porque João estava sozinho, né, quando escreveu, né? Não tinha Sim. nem como alguém compilar para ele, né? Exato, ele escreve isso. E o texto fala, o oráculo lá diz, olha, escreve essas coisas. E ele escreveu. Então, quando você pega um texto que é, deixa eu só abrir aqui a minha cola, porque tem um dado que eu preciso passar e a minha memória me trai. Olha de novo. Olha lá. Outra coisa também, gente, com relação, a gente chama aqui de caráter, eu vou chamar de caráter esotérico, mas em que sentido? É que parece que os relatos apocalípticos, eles entraram numa esfera que era uma esfera completamente fora de qualquer coisa que você possa imaginar. Então você entrou em ambientes espirituais que dão. O texto apocalíptico tem essa diferença com relação ao texto profético, certo? Então, quando, por exemplo, você pega os maiores, né, Isaías, Jeremias, Ezequiel, gente, até aí, né, Daniel em parte, porque Daniel tem um trecho apocalíptico. A gente está falando de proféticos. Os profetas menores, estamos falando de proféticos. Normalmente, nos proféticos, o que você tem é um oráculo, assim diz o Senhor, uma palavra vamos dizer assim, de reprimenda, apontando o caminho que eles deixaram, e uma palavra de bênção, caso eles se arrependam. A formulação profética normalmente é essa. Então tem alguns trechos muito conhecidos. Aquele, se o meu povo, Isso. que se chama pelo meu nome. Crônicas, né? Exato, e não está nos proféticos. Está num livro, que é um livro supostamente histórico. Mas é um trecho que é um oráculo profético, compilado depois. E é interessante que se o meu povo, a gente só pega o final, mas antes só vem lanhada, só vem só pancada. Percebe? Isso é um oráculo profético. Se pegar a conversa de Deus com Abraão, profetizando que a sua descendência seria como a areia do mar, entra como profético? Entra como profético, sim. Dentro de um livro histórico. Dentro do livro histórico. Você tem os evangelhos, os sinóticos de João, né? Mateus, Marcos, Lucas e João são os evangelhos. O evangelhos é um gênero à parte, e o gênero que a gente chama de epistolar, são as cartas. Eu dei como exemplo as cartas paulinas, mas você tem as epístolas, Tiago, Pedro, Judas, João, a carta aos Hebreus, Judas, João, isso, certo? No caso de Apocalipse, o gênero apocalíptico, eu queria que você abrisse Daniel, que é o texto que eu sugeri aí, Daniel 12. A gente pode fazer um dia uma série somente sobre Apocalipse ou os apocalípticos. E a gente certamente vai esbarrar em Daniel. No versículo 1 ao 4, eu quero pegar apenas do 2 ao 4. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e despesa eterna. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha, sela essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Maravilha, não? Esse trecho é um trecho de uma literatura apocalíptica, porque todo o texto anterior ele traz
nuances de um apocalipsismo. E lá em Apocalipse também tem trechos que tem as figuras fantásticas e tal, e os oráculos também. Então assim, quando a gente fala de Apocalipse, a gente está falando de um gênero à parte, não dá para colocar tudo no mesmo bolo. Gêneros, gente, é isso. Daria para... Em especial... Não, pode falar. Em especial, eu não sei como é que está na Bíblia de vocês. Não sei mesmo. Você vê aí. Mas o versículo 4, eu vejo nesse versículo 4, não sei se você vai ver a mesma coisa, mas veja, sela as palavras ali até o tempo do fim. E aí o tempo do fim tem 2 pontos. Ele vai citar o que vai ter no tempo do fim. Que muitos correrão. Muitos correrão de uma parte a outra. Aí peraí. De uma parte a outra significa que o mundo vai ficar menor? As pessoas vão ter mais mobilidade? O que nós vivemos nesse último século, agora, século 21? Mais ainda, a globalização. Então, um produto que eu compro na China, que eu nem sei onde chega para mim em 2, 3 ou 4 semanas. E olha lá. Uma informação que a rainha morreu. Ela está sendo enterrada hoje, mas ela morreu. Quando ela morreu, 2 minutos depois a gente já sabia que ela morreu. Então correrão de um lado ao outro. Característica do tempo do fim. E mais, ele diz: e a ciência se multiplicará. Isso é assustador, porque quando você pensa que o nosso genoma, o genoma humano já foi mapeado, que era algo que, na década de 80, eu estava indo lá no comecinho dos bancos escolares, a gente ouvia essa história, alguém dizendo, isso aí é... E se não me engano foi antes do final da virada do milênio, conseguiram mapear o DNA humano na totalidade, na completude. E depois que inventaram um tal de YouTube, que você procura qualquer coisa, um Google, qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Como faz isso? Como faz aquilo? O que é isso? O que é aquilo? Os Wikipédia da vida e tal. Nossa, gente, é fantástico. A ciência se multiplicará, mas a Bíblia já dizia isso, porque a ciência, de fato, ela alcançou patamares inimagináveis. E está na Bíblia. E isso, segundo Daniel, não estou nem em Apocalipse, é Daniel. Esse texto está distante de nós mais de 2.500 anos. Daniel dizia que isso iria acontecer. Quando a gente falar, um dia a gente marca, faz só sobre profecias, né? Aí eu falo sobre proféticas e apocalipsismo. Gente, tem uns negócios que quando estou estudando, eu fico num misto de pavor, pasmado e de emoção. Porque algumas coisas que acontecem hoje são profecias que estavam aqui há 2.500, quase 3.000 anos. E hoje tem uma profecia que é recente, agora assim, recente que eu digo que eu descobri, porque está acontecendo agora. Há um texto do profeta que diz que o Mar Morto teria águas doces e teria peixes. Todo mundo sabe que o Mar Morto não pode. Depois eu mando o link para vocês. Eu vi isso aí. Todo mundo sabe que isso é impossível. Aí tem um canal de uma moça chamada Israel com Aline. Eu já vi isso aí. Que quando eu vi, cara, de boa, bicho, eu chorei. Porque você imagina, cara, como é possível isso? Uma coisa... É surreal, né? E alguém hoje, cara, é de emocionar, porque enquanto, assim, ao mesmo tempo é um negócio, enquanto a gente fica vislumbrando tudo isso, tem uma parte do nosso redil evangélico que está passando ao largo disso, está preocupado com política partidária, teologia da prosperidade,
a minha bênção. Aí eu fico, gente, nós enlouquecemos. Porque veja bem, Deus não fechou, Deus tá tudo aí. Como que Né? pode as pessoas não acreditarem? É um tipo de cegueira? Rosane, a Tem Bíblia, pessoas assim que tem coisas que são claras demais para não serem entendidas. a Bíblia ela diz, É. e está no Novo Testamento, que no fim dos tempos haveria uma classe de gente, né, de homens, que teria comichão nos ouvidos, não quer escutar, só quer ouvir o que ele quer ouvir. E quando você pega esse trecho e transmuta para o nosso dia, agora, você vê, gente, é isso mesmo, é incrível. As pessoas só querem ouvir O que elas querem ouvir. o que corrobora com o interesse delas. E se você que está na palavra do Evangelho falando que diz alguma coisa que não, não, isso aí não, eu quero, Aliás, isso para mim não as serve. pessoas não querem nem escutar. Bastou quem abriu a boca. Não, desse aí eu não quero escutar nada. Dessa aí eu não quero escutar nada. Gente, isso é muito louco. Dessa emissora, desse jornal, desse site. E daí você vai ver na internet e tem uns negócios falando, esses oráculos, fala as mesmas coisas que está na Bíblia, e o pessoal, isso aconteceu. Gente, mas já estava escrito isso, mas nem eles. Grande E na novidade, Bíblia não. né? E na Bíblia não acredita. Eu vejo pessoas Os adolescentes extremamente acreditam naquilo que fala na internet, inteligentes na Bíblia falando isso, né? Que é ateu. Rejeitam. Isso é muito louco, gente. E rejeitar a palavra assim seria a mesma coisa que rejeitar o Espírito Santo. Sim. Seria a blasfêmia contra o Espírito, isso? Mais ou menos. Sim. Sim. Bom, gente, dito isso, Ô Marco, pode falar. eu só queria fazer uma pergunta Opa, antes. é nóis. Acho que para facilitar, dá para classificar desse jeito, por exemplo, os textos apocalípticos seriam ali profecias mais voltadas para o que vai acontecer nos fins do tempo, né, uma escatologia ali, e os proféticos algo que ainda vai acontecer dentro do tempo, do nosso tempo. Daria para classificar desse jeito para facilitar a vida ou viajei muito? Deixa eu passar aqui para você as 4 coisas que diferenciam o texto apocalíptico do texto profético. Às vezes a nuance é muito... Mas a primeira delas é que os textos apocalípticos, elas têm esse caráter que a gente chama de esotérico, no sentido de entra numa realidade, vamos dizer assim, espiritual, muito fora da nossa lógica. Certo. Os textos proféticos, nem tanto. Eles vão no simbólico, mas não chegam a tanto. A segunda coisa é com relação à maneira como os textos chegaram. Os textos apocalípticos, eles já vieram escritos. Não houve uma transmissão oral. A terceira é a questão do linguajar simbólico, que nos proféticos há o linguajar simbólico, mas de modo muito comedido, enquanto que no apocalíptico é um negócio, e debaixo dessa simbologia muitas vezes existem verdadeiros enigmas para serem interpretados, coisa que no profético não tem mais no apocalíptico, né? Não é à toa, por exemplo, que no apocalíptico você tem os 144 mil, Isso. o 666, e interessante que nesse 666, o texto lá diz, é número de homem, os sábios entenderão, e o número é 666. Sim. Pode falar sobre isso num dia. E a questão do pseudônimo, que nos proféticos eles usam isso demais. Podia ser Isaías, lá no terceiro Isaías? Olha, acho que não, mas todos eles foram Isaías. Enquanto que no apocalíptico foi o fulano, está escrito foi o fulano. Enfim, são essas 4 coisas. Ah, legal, Tá? Gente, legal. a gente precisa vencer os óculos e as bases, os óculos para a interpretação bíblica protestante e as bases para a interpretação segundo a tradição wesleyana. O que eu posso fazer? Domingo próximo a gente fala sobre os óculos e tento fechar a interpretação segundo a tradição wesleyana. Não é um bicho de 7 cabeças. Com relação ao quadrilátero, eu posso mandar os links do Bíblia do Zero,
que eu já falei sobre isso no Bíblia do Zero, sobre o quadrilátero wesleyano. Sim. Que é simples. Clica aqui, link na descrição. Clica aqui, link. Tem que ser mais youtuber aí, Marcão. Clica aqui, Tá certo. ativa o sininho. Porque com relação aos sermões de Wesley, que é uma base da nossa interpretação, os sermões, eles, inclusive no texto eu coloquei aí onde tem os sermões em podcast, os sermões eles estão bem divulgados aí pelos nossos links metodistas. Hoje, os sermões, tem uma obra, Coletânea de Teologia de Burton Chile, se não me engano, é um livrinho cor de abóbora. Esse livrinho ele traz uma compilação dos grandes assuntos nos sermões. Os sermões eles nos ajudam na hora de interpretar, porque um determinado assunto Wesley já esbarrou nos sermões. Então, se você tiver em dúvida interpretação A ou interpretação B, o sermão de Wesley vai. Por exemplo, tem um caso que é muito comum, é o caso do predestinação ou não, né? Wesley, nos seus sermões, ele já definiu algumas coisas, e a gente usa os sermões de Wesley para isso. Com relação às notas sobre o Novo Testamento, é a mesma coisa, e aqui é sobre o Novo Testamento. O Sermão do Monte, anotado por Wesley, gente, é uma aula de teologia. A Bíblia... Nossa, quanta coisa tem para a gente buscar assim, voluntariamente, né? Se a gente quiser deixar de assistir tudo que é laico, a gente tem muita uma coisa. vida para assistir, quer dizer, no meu caso, já, né? Até o fim da vida. Sim. Aí, gente, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela editou ela está com isso, a Bíblia de Estudo de John Wesley, que traz as notas de John Wesley sobre o Novo Testamento. E olha, gente, as notas de John Wesley, quem gosta um pouquinho do inglês e tem um pouco de facilidade, os sermões de Wesley, eles trazem coisas que as igrejas hoje estão vivendo. E a interpretação que ele dá, gente, é de uma clareza, de uma atualidade, parece que o cara está aqui na esquina. De tão, assim, lúcido que é o negócio. E eu fico pensando, meu Deus, nós nos perdemos. Aí lembro daquele texto, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Verdade. Certo? Bom, com relação aos sermões de Wesley e as notas sobre o Novo Testamento, é isso, não tem grandes coisas. Com relação à leitura cristocêntrica da Bíblia, o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu não vou me aprofundar nisso. Todo o Antigo Testamento precisa ser lido com os óculos de Jesus. Se eu não ler o Antigo Testamento com os óculos de Jesus, tipo, é Jesus que faz o meu porquê interpretar daquela maneira, muitos textos do Antigo Testamento não vão fazer sentido. Por exemplo, Isaías 53, que a gente acabou de citar. Ele levou sobre si as nossas dores, sobre as suas pisaduras fomos sarados. Se não foi Jesus, se eu não ler esse texto conforme o sacrifício de Cristo, faz sentido esse texto? Não. Pergunta essa que foi feita lá em Atos, quando Filipe e o eunuco, Filipe lia um trecho do profeta Isaías. Que o eunuco lia um trecho do profeta Isaías. O que o eunuco pergunta para Filipe? Ele está falando de quem? Dele mesmo ou de outro? O que Filipe faz? Uma leitura cristocêntrica sobre um texto profético. E aí ele, a partir do que Filipe viveu no Evangelho, ele faz a interpretação. Isso é uma leitura cristocêntrica. Leitura cristocêntrica, por exemplo, a gente entende quando Deus fala com a mulher e a serpente, ele, tu lhe ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o teu descendente lhe ferirá a cabeça e a tua descendência lhe ferirá o calcanhar. Se eu não tenho Jesus na cabeça, esse texto faz sentido? Não faz. O texto de Abraão e Isaac, de que eu até comentei, está subindo. Fala para os ficai aqui, vamos adorar e após adorarmos voltaremos.
Como é que Abraão sabia que voltaremos? Por que estava usando no plural? Será que ele sabia? Primeira pessoa do plural. Aí chega lá, Isaac, está sendo amarrado. Pai, está aqui a lenha, cadê o cordeiro? O Senhor providenciará o cordeiro. Olha Abraão, crendo. E no final das contas, o cordeiro aparece. Mas o que é interessante é que, como é que um jovem, porque Isaac devia ser muito novo, um adolescente talvez, forte, e Abraão, velho, mais de 100 anos, se deixa amarrar, né? Um idoso, ao quebrado pelo tempo, vai amarrar um adolescente na flor da juventude. Isaac se entregou. Se você não ler esse texto com os óculos de Jesus, não faz sentido. E olha, gente, ao longo do Antigo Testamento, eu tenho vários relatos sobre isso. É esse o cuidado que no Evangelho de Mateus, o escritor de Mateus ou os escritores de Mateus tiveram. A todo instante eles dizem, como está escrito, como está escrito, como está escrito, porque eles pegam coisas do Antigo Testamento para dizer que estava escrito, certo? Então, com relação à leitura cristocêntrica é isso, com relação aos sermões de Wesley, as notas do Novo Testamento é isso. E no domingo próximo a gente fala sobre como o credo, se bem que o credo apostólico dá para pegar aqui, agora. O credo, gente, é uma maneira de nós lermos a Bíblia. E qualquer interpretação que fuja ao credo apostólico, anátema seja, não pode. Saiu daí, não. Tá? Qual é o credo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os mortos e os vivos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Essa é a linha de interpretação que a gente tem que seguir. Qualquer coisa que fuja disso. Então, algumas interpretações que, por exemplo, falam de um Jesus que não veio em carne, um Jesus que está fora, porque o credo diz que ele nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Jesus que não era o Filho de Deus, que era um profeta. Não, também não dá. E por aí vai. Qualquer coisa aquela coisa, não, as pessoas não podem mudar. O ser humano não muda nunca. Não, nós cremos, eu creio na remissão dos pecados. Então eu creio que as pessoas podem mudar sim, porque eu também creio, segundo, creio no Espírito Santo. Que podem nascer de novo. Então, as coisas elas vão muito além de simplesmente ir conforme a manada, porque às vezes parece justo, mas conforme a palavra não dá. Não dá para defender até o uso, de armas, o direito de você matar o outro. Percebe? Então, gente, é verdade, vim para que tenham vida em abundância, isso mesmo, Hannah. O credo, ele é uma chave de interpretação também. Então, no próximo domingo, nós vamos falar sobre os 5 solas. Eu vou explicar o que é isso, que são as 5 máximas protestantes para a interpretação bíblica, e vou falar sobre o quadrilátero wesleyano. Se eu conseguir, eu passo ao longo da semana os links do Bíblia do Zero, que eu falo sobre o quadrilátero. Aí eu só falo sobre os 5 solas, porque no último encontro eu queria pegar alguns textos complicados, difíceis, para a gente fazer exercício, para a gente fazer realmente exercício de interpretação, tá bom? Vamos orar, gente?
É isso. Hoje não vai precisar nem usar o segundo link, viu, gente? E vamos orar. Pai querido, obrigado por essa manhã. Nós te agradecemos e colocamos em tuas mãos as nossas vidas. Louvamos o teu nome e bendizemos o teu nome. Senhor, nos ajuda a caminharmos na tua palavra. E é em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém e amém.